Bom, gente, então, hoje a gente vai falar sobre prescrição e decadência no CDC, tá? O tema da prescrição e da decadência, ela tem uma importância muito grande dentro das relações jurídicas em geral, né? E diferente não ia ser nas relações jurídicas de consumo, tá? Basicamente, os institutos da prescrição e da decadência, tanto no regime geral do Código Civil quanto no regime específico do Código de Defesa do Consumidor, diz respeito aos efeitos do tempo nas relações jurídicas. Tá? Tanto a prescrição quanto a decadência, tá, são institutos, tá, que reconhecem, a partir de um ideal de segurança jurídica, tá, que o tempo deve pôr fim a determinadas relações jurídicas. Tá? Então, a base desses institutos é justamente esse princípio, a gente pode dizer, até mais que constitucional, é um princípio geral do direito, de forma geral, um princípio geral do direito como um todo, né, que é a ideia de que o direito ele tem uma função específica que é estabilizar as relações sociais. E só é possível estabilizar essas relações sociais garantindo, então, segurança aos sujeitos que integram essas relações. Bom, manter, por exemplo, alguém na condição de devedor ad eterno, né, viola essa possibilidade, né, essa ideia de segurança jurídica. Daí porque, então, a legislação, o ordenamento jurídico vai conferir, tá, ao sujeito de direito um prazo específico para fazer valer esses seus direitos, exercer esses seus direitos, sob pena de não o fazendo, tá, sob pena não fazendo, omitindo-se, né, acabar, então, perdendo a oportunidade de exercê-los ou, né, ou então perdendo inclusive o próprio direito, que é o caso da decadência. Bom, então está assentada a ideia também de prescrição e decadência no fato, na ideia da omissão do titular de um direito. Então eu sempre cito ali, né, quando a gente fala em prescrição e decadência, a gente sempre lembra da música do Zeca Pagodinho, então camarão que dorme a onda leva, né, que é bem um bom exemplo popular do que seria, tá, no caso, a prescrição e decadência. Tá? Obviamente que existem exceções a esse efeito do tempo nas relações jurídicas, esse efeito extintivo do tempo nas relações jurídicas, que diz respeito especificamente aos direitos de personalidade. Eu cito como exemplo ali, destaquei, a súmula 149 do STF, que trata da investigação de paternidade, dizendo que é imprescritível, tá, o direito que alguém tem de buscar, né, buscar o reconhecimento da paternidade. Tá? Então, os direitos de personalidade, de forma geral, não todos, mas a maior parte deles, eles são imprescritíveis. Eles não estão sujeitos à prescrição, não estão sujeitos à decadência. Bom, a base, a distinção, e é importante fazer essa distinção, mesmo agora nessa fase, que é quando a maior parte de vocês, que é onde a maior parte de vocês está, tá? O critério, o fundo da distinção entre prescrição e decadência, tá? Ele parte da distinção entre direitos colaborativos e direitos potestativos, tá? Os direitos colaborativos, tá, são direitos que alguém tem em relação a outro, tá? E direito de exigir do outro determinado comportamento, tá? Determinada agora estou com pretensão na cabeça e eu esqueço da palavra que a gente usa no direito civil, no direito das obrigações, tá? Mas direito a um determinado comportamento, uma determinada conduta de outra pessoa, um dar, um fazer ou não fazer, prestação, tá? O direito a uma prestação, tá? Então, direitos colaborativos são direitos, direito que um sujeito tem de exigir de outrem um dar, um fazer ou um não fazer, tá? Uma determinada prestação. Ora, não sendo cumprido, inadimplido, então, esse direito, né, não sendo cumprido essa obrigação, né, surge para o sujeito, o titular desse direito, o credor, né, uma pretensão
uma pretensão ao quê? Ora, a uma condenação, tá, do devedor. Tá? Então, diz lá o artigo 189 do Código Civil: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que se aludem os artigos 205 e 206. Então, eu tenho o direito de exigir, tá, do credor, do devedor, o pagamento de uma determinada quantia em dinheiro. Tá? Ele não me pagou na data do vencimento. Não me pagou na data do vencimento. Surge para mim, por decorrência desse inadimplemento, uma pretensão. Ou seja, eu posso buscar no Poder Judiciário, tá, a condenação do devedor para que ele efetue o pagamento. No entanto, essa minha possibilidade de buscar o Poder Judiciário para exigir, tá, o pagamento, o adimplemento da obrigação, ela se extingue dentro de um determinado prazo previsto na lei. O que se extingue, então, é a pretensão, não é o direito. O direito continua existindo. Por quê? Porque ele só pode ser extinto pelo adimplemento. Se não foi extinto pelo adimplemento, se não foi pago, por exemplo, a dívida continua existindo. Só que, passado o prazo prescricional previsto, por exemplo, no artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil, tá? Prescreve a possibilidade, a exigibilidade da dívida, a possibilidade do credor exigir do devedor, tá, o pagamento da obrigação. Então, por isso que o Ponte de Miranda vai dizer assim, ó, a prescrição é a exceção que alguém tem contra o que não exerceu durante certo tempo que alguma regra jurídica fixa a sua pretensão ou ação. Prescrição é a exceção é o que? A defesa, tá? É a defesa que alguém tem contra o que não exerceu durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Tá? Por outro lado, tá? Então aqui nós estamos diante da prescrição. Por outro lado, a decadência, ela vai se basear nesse conjunto de direitos que a gente chama de conjunto de direitos potestativos. Tá? São direitos de criar, modificar ou desfazer um direito. Por exemplo, um direito potestativo é o direito que eu tenho de pedir a anulação do casamento dentro das hipóteses estabelecidas no Código Civil. Tá? Isso é um direito potestativo. Tá? Como regra, então, esses direitos eles dão ensejo a ações constitutivas ou desconstitutivas, dependendo do caso. Tá? Geralmente são essas ações constitutivas que vão sofrer os efeitos da decadência. Tá? A decadência, então, ela não ataca o exercício de direito, mas o direito em si. Tá? Eu não tenho mais o direito de anular meu casamento, eu não tenho mais o direito de impetrar o mandado de segurança passados 120 dias depois do conhecimento do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Tá? Então, por isso que o Nelson Rosenwald e o Cristiano Chaves de Farias vão dizer, ó, a decadência é a perda do próprio direito potestativo pelo seu não exercício em determinado prazo, quando a lei estabelecer lapso temporal para tanto. Então, é a perda do próprio direito potestativo. Tá? Então, eu tinha um direito, um tempo para exercer esse direito, não exerci, o direito foi fulminado pela decadência. Tá? Ao contrário do que acontece com a prescrição, tá? A decadência, está lá no artigo 207 do Código Civil, ela não se submete a regras de interrupção e suspensão dos prazos. Tá? Eu botei aqui um será e a gente vai ver por que um será. Porque não é essa, na verdade, a verdade quando se trata de direito do consumidor. Tá? Bom, quando a gente for falar, e agora sim, entrando exatamente nesses institutos no direito do consumidor, da prescrição da decadência, eu vou ter a responsabilidade pelo fato e a responsabilidade pelo vício. Já vimos isso várias vezes. Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Responsabilidade pelo fato, até prevista lá, deixa eu pegar o meu CDC aqui. Cadê meu CDC? Tá, que é prevista aqui nos artigos 12 a 14 do CDC, desculpa, até 17, na verdade, 12 a 17 do CDC, e a responsabilidade pelo vício do produto e serviço, que está lá entre os artigos 18
a 25, tá? 18 e 25, tá? Quando eu tratar de responsabilidade pelo vício, desculpa, pelo fato do serviço, como regra, eu vou estar falando em prescrição. Quando eu estiver falando sobre responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, como regra, eu vou estar falando em decadência, tá? Então vamos começar aqui com a decadência. Decadência está prevista no artigo 26 do CDC, tá? Artigo 26 do CDC. Diz lá o artigo 26 do CDC o seguinte: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de serviços, de fornecimento de serviço e de produto não durável, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto durável. Então vejam só, o CDC ele estabelece dois prazos decadenciais. Um prazo decadencial, tá? Quando se tratar de produto ou serviço durável, tá? Produto ou serviço durável, segundo a doutrina, é aquele que não se extingue pelo uso. Tá? Nesse caso, então, 90 dias. Produto ou serviço durável, aquele que não se extingue pelo uso. O meu celular aqui, por exemplo, o meu veículo, sei lá, qualquer coisa que vocês possam pensar, a geladeira, a TV, o computador que vocês estão assistindo essa aula, tá? Sendo aparente o vício, está quebrada a tela do celular. 90 dias, tá? Eu tenho para exigir o quê? Exigir alguma daquelas alternativas. A reclamação, gente, aqui a gente tem que fazer ligação que a gente falou nas aulas anteriores. É 90 dias para exercer, tá? Aquilo que está previsto no artigo 18 e no artigo 19. Tá? Artigo 18 e artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Continuando. Tá? Tem 90 dias. Se tratar de produto ou serviço não durável, ou seja, aquele produto ou serviço que se extingue pelo uso, o prazo será de 30 dias. Tá? 90 dias produto ou serviço durável, 30 dias produto ou serviço não durável. O que é produto ou serviço não durável? Esse remédio aqui, por exemplo. Tá? Presunto, queijo, os sucrilhos que vocês compram no supermercado, uma bebida. Tá? Bom, como é que eu conto esse prazo? Esse prazo de 90 e de 30 dias, tá? Ele vai se... o início do prazo vai se diferenciar ou vai se distinguir de acordo com o tipo de vício. Se o vício for aparente, já falei para vocês, tá? Esse prazo de 30 ou 90 dias, ele começa a contar, tá? A partir ou da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 26 do CDC. Então, eu constatei que o meu celular está com a tela quebrada. Recebi ele. Eu tenho um prazo de 90 dias para efetuar a reclamação ao fornecedor. Tá? De modo que eu possa exercer, depois de fazer a reclamação, qualquer uma daquelas faculdades lá previstas no artigo 12. Tá? Não, desculpa, artigo 12 não, artigo 18, viajei, tá? O parágrafo 1º do artigo 18, não sendo vício sanado, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, substituição, restituição imediata da quantia paga e abatimento proporcional do preço, tá? Qualquer uma dessas situações. Tá? No entanto, se o vício é oculto, então vamos pegar aqui, ó, primeiro caso, eu peguei meu celular está rachado aqui, eu vi que a tela dele está estragada. Vício aparente. 90 dias a partir da entrega efetiva do celular. Agora, se tratando de um vício oculto, por exemplo, a bateria dele está viciada, de forma que ela não consegue ficar mais que uma hora, ele não consegue ficar mais que uma hora com a bateria carregada. Tá? Ó, aí que eu estou diante de um vício oculto. O prazo decadencial, então, de 90 dias, aqui durável, tá? Inicia-se no momento em que se verificar ou que ficar evidenciado o defeito. No momento que, para mim, fica evidenciado o defeito,
passa-se, inicia-se o prazo de 90 dias para eu efetuar, então, a reclamação, e aí, a partir disso, não sendo reparado o produto em 30 dias, né, exigir qualquer uma daquelas situações lá do artigo 18, parágrafo 1º. Tá? Bom, eu falei anteriormente, quando a gente estava fazendo a distinção entre prescrição e decadência, que o artigo 207 do Código Civil, ele diz que os prazos decadenciais não podem ser nem interrompidos nem suspensos. Mas isso vale para o Código Civil. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, lá no parágrafo 2º do artigo 26, ele estabelece, tá, algumas causas obstativas da decadência. Tá? Esse termo, causas obstativas, cria um problema. Tá? Cria um problema por quê? Porque a gente não sabe qual é a natureza dessas causas obstativas. Qual é a natureza jurídica dessas causas obstativas? Olha só, essa causa obstativa ocasiona uma suspensão no prazo prescricional ou ela ocasiona uma interrupção no prazo prescricional. Que a diferença, essa distinção aqui, tá? O reconhecimento dessa questão da natureza jurídica da causa obstativa tem uma consequência prática enorme. Por quê? Ora, porque se a gente adotar a teoria que eu já até assinalei, que é a majoritária, tá? De que as causas obstativas são causas de suspensão do prazo decadencial, tá? A gente vai ter aquela ideia. Então, eu tenho 90 dias para efetuar a reclamação desse celular. Reclamação sobre esse celular, tá? Prazo é suspensivo. Fiz a reclamação, suspendeu. Eu fiz a reclamação com 20 dias. Suspendeu dali. Tá? Se eventualmente a gente retomar uma eventual contagem de prazo, ela começa a partir do 21º dia. Tá? Então, 21 dias. Por outro lado, se a gente tem, e aí a minoria da doutrina que vai nesse ponto, tá? Se a gente tem que as causas obstativas têm natureza de causa de interrupção da decadência, aí é diferente, porque daí seria o seguinte: 90 dias para efetuar a reclamação desse celular. Não reclamei. Aliás, reclamei no 20º dia. Tá? Em uma eventual retomada de uma nova reclamação, o prazo se iniciaria do zero, não do 21º dia, como acontecia na suspensão. Mas assim, para a maior parte da doutrina, a causa obstativa é uma causa suspensiva da decadência. Tá? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Eu queria pegar uma autora aqui só para... Bom, eu não achei aqui. Vou pegar uma doutrina aqui para ajudar. Mas tudo bem. Então, o que diz o parágrafo 2º do artigo 26 que a gente está se debatendo aqui? Diz assim, ó, parágrafo: obstam a decadência. Obstam a decadência. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produto ou serviços, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Vamos lá. Reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor. A reclamação perante o PROCON não tem condão de obstar, de suspender, tomar a doutrina majoritária, a decadência. Tá? Isso é um ponto fundamental, tá? Que não pode haver equívoco nessa parte. Tá? Então, a reclamação tem que ser feita perante o fornecedor. Tá? Pelos meios oferecidos, ou, sei lá, um documento escrito, alguma coisa que comprove que foi formulada, né, essa reclamação. Uma outra situação
não tem o inciso 2 do parágrafo 2º foi vetado. Uma outra situação em que se obsta o prazo decadencial previsto no 26 caput, tá? É por meio da instauração de inquérito civil até o encerramento. Inquérito civil é o quê? Inquérito civil é aquele meio colocado à disposição do Ministério Público, tá? Para que ele possa investigar determinada situação que tem relevância, né? No âmbito das suas competências não criminais. Tá? O Ministério Público tem competências criminais, que todo mundo sabe, é o titular da ação penal, mas ele também tem competências não criminais, né? Por exemplo, zelar pelo meio ambiente, pelo patrimônio histórico e cultural e pelas relações de consumo também, né? Então, nesse caso, até para que ele possa promover futuramente uma ação civil pública ou um termo de ajustamento de conduta, ele inicia um procedimento investigatório, o inquérito civil, tá? Ele inicia um processo investigatório, desculpa, né? Para apurar, sei lá, a existência de um determinado vício que prejudica um produto, alguma coisa, um determinado serviço, e no decorrer dessa investigação, enquanto vigorar essa investigação, né, ficam obstaculizados, ficam parados os prazos decadenciais, tá, para que eu possa, então, efetuar a reclamação prevista no caput 26, tendo o prazo previsto no caput 26. Bom, em um segundo momento também, e está intrinsecamente ligado à ideia de decadência, a questão da garantia. O CDC ele estabelece dois tipos de garantia, uma garantia legal e uma garantia contratual. A garantia legal é aquela que está prevista no artigo 24 do CDC. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês, que eu só tenho no computador hoje que eu esqueci de trazer meu Vademecum hoje para Exucre. Então diz assim no artigo 24: a garantia legal de adequação do produto ou do serviço, a garantia legal de adequação do produto ou do serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Tá? É uma garantia, então, que, vai ser sempre obrigatória. 2, não precisa estar expressa num contrato. Tá? E 3, isso é importantíssimo, tá? Isso é importantíssimo, tá? Ela não pode ser afastada por uma convenção entre as partes. O artigo 24 diz assim, ó, parte final, vedada a exoneração contratual do fornecedor. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Vedada a exoneração contratual do fornecedor. O fornecedor não pode, num contrato, o consumidor, para deixar melhor assim, o consumidor não pode, mesmo diante de um contrato, mesmo tendo assinado um contrato nesse sentido, não pode abrir mão da sua garantia legal prevista no artigo 26. Tá? A garantia contratual, por outro lado, ela vai estar prevista no artigo 50, no caput, no parágrafo único do artigo 50. O artigo 50 ele fala assim, ó, a garantia contratual é complementar, tá? A garantia contratual é complementar, saiu da minha tela aqui, é complementar a legal e será conferida mediante termo escrito. E aí o parágrafo fundo diz assim, ó, o termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercida e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Então, a garantia legal é obrigatória. A garantia contratual é uma mera liberalidade por parte do fornecedor. Ele pode escolher se ele quer ou não, tá, conceder essa garantia contratual. Tá? Então, enquanto que a primeira era obrigatória, essa não é obrigatória. Enquanto que a outra dependia, aliás, independia de termo expresso, não precisava estar expressa, essa depende de termo expresso, precisa estar expressa. Tá? Um outro ponto aqui que é importante, tá? É que ela é complementar à legal. Tá? Complementar à legal.
Então vamos pegar aqui, ó, o que seria, qual a extensão dessa ideia de complementariedade? Complementariedade. Então, vamos dizer assim, ó, tem duas vertentes. Tá? Uma vertente diz o seguinte, ó, soma-se o prazo, tá? Primeira vertente, primeira corrente, soma-se o prazo, tá? Da garantia legal mais da garantia contratual, tá? Soma-se o prazo da garantia legal mais da contratual, tá? Segunda vertente diz o contrário, vai no sentido contrário. Ela diz que a garantia legal já está incluída na garantia contratual. Para explicar, vamos pegar aqui a garantia legal do artigo 26.1 de bens duráveis, meu celular. Tá? Então, meu celular, vamos dizer assim, que ele tem uma garantia contratual de 1 ano. Tá? Quando eu comprei, o comerciante ou a Apple aqui, que faz o celular, ela coloca lá que eu tenho 1 ano de garantia por eventuais vícios que esse produto possa ter. Tá? Beleza. Tá? Evidenciei o defeito. Evidenciei o defeito. Tá? Para a primeira corrente, tá? Para a primeira corrente, não, para a segunda corrente, que é a que eu já vou dizer que não é a majoritária, não prevalece, tá? Para a segunda corrente, tá? Eu tenho 90 dias para efetuar a reclamação. Tá? Esse é meu prazo de garantia legal, tá? Para efetuar a reclamação. Sobrando, então, 90 dias dá 3 meses, sobrando 9 meses, então, de garantia contratual. Então, passados os 90 dias da garantia legal, eu tenho mais 9 meses de garantia contratual. A primeira corrente, por outro lado, que é a que prevalece, que é a que o STJ, a gente vai ler já em seguida, defende de forma majoritária, diz o seguinte, não. Tu tem os 90 dias da garantia legal, mais 1 ano de garantia contratual. Então, essa é a posição que prevalece. Diz aqui, então, o RESP 547.794 do Paraná, o prazo de decadência para reclamação dos vícios de produto, do artigo 26 do CDC, não ocorre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês de compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos. Tá? Então, fica aqui. Primeiro, conta o prazo da garantia contratual. Expirado esse, começa a contagem do prazo da garantia legal. Tá? Na verdade, é o contrário. Bom, a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, e aí a gente chega na prescrição, no Instituto da Prescrição. Tá? O que é a prescrição? Já vimos lá, a prescrição é quando a gente tem uma situação em que o direito, tá? Alguém não exerce o direito e, por conta do lapso temporal previsto em lei, perde a faculdade de exercê-lo. Né? Bom, como regra, a prescrição ela vale nas situações de fato do produto. Fato é o quê? Fato é aquele defeito, é aquele produto que pode causar um dano à incolumidade física ou psíquica do consumidor, à saúde do consumidor. Tá? Então diz lá o artigo 27, que trata da prescrição do CDC. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato, defeito que eu botei aqui, do produto ou do serviço previsto na seção 2 desse capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e da sua autoria. Então vejam só, qual é o prazo? 5 anos. Vamos ver que não é tão fácil assim. Tá? Como é que começa a contar esse prazo? A partir do momento que eu tenho conhecimento do dano e de quem foi o seu autor. Tá? As causas de suspensão, segura um pouquinho a questão do prazo de 5 anos. A gente já vai entrar em seguida. As causas de suspensão são as mesmas causas de suspensão previstas, suspensão e interrupção, inclusive, tá, previstas no Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor ele foi extremamente lacônico, sintético, ao tratar dos temas da prescrição e decadência. Tá? Eles são 2 artigos, tá? O artigo 26 e o artigo 27.
De forma que não assiste outro meio ao operador jurídico, senão se socorrer no Código Civil, na norma geral, observando aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro dia de aula, que era a teoria do diálogo das fontes. Então, eu vou buscar no Código Civil a complementação do Código de Defesa do Consumidor. Então, diz lá o artigo 197, por exemplo. Então, as causas de interrupção e suspensão da prescrição estão nos artigos 197 a 204 do Código Civil. Diz o artigo 197, não ocorre a prescrição entre os cônjuges, entre os ascendentes e descendentes, entre os tutelados e curatelados e seus tutores e curadores. Também não ocorre a prescrição contra os incapazes que trata o artigo 3º, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados e dos municípios, contra os que se acharem servindo das Forças Armadas em tempo de guerra. Não ocorre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo a ação de evicção. Quando a ação se originar, artigo 200, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 202, pulei 201, que não tem tanto interesse para a gente. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz que ordenará a citação, por protesto cambial, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou no concurso de credores, por qualquer ato judicial que constitui em modo devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. E aí, o artigo 203, que diz lá que a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. O 204 que eu não coloquei. Tá? E, de novo, nós vamos entrar na seara das discussões jurisprudenciais. Tá? Aqui nem tanto jurisprudencial, mas muito mais uma discussão doutrinária. Tá? A jurisprudência é meio fechada nesse ponto. Vamos lá. Uma corrente, primeira corrente, que eu já adianto novamente, não é a mais usada, não é a mais defendida. Diz que aplica-se o prazo de 5 anos para toda e qualquer situação. Tá? Para toda e qualquer situação. A segunda corrente, ela vai dizer o seguinte, olha, vou botar assim, ó. Vou botar assim, ó. O prazo de 5 anos se aplica no caso de acidente de consumo. Ou seja, quando a gente estiver diante de um fato do produto ou do serviço. Nos demais casos, aplica-se, ou aplicam-se, né? Não sei. Vou botar aqui, ó. Não sei. Aplicam-se os prazos. Aplicam-se os prazos. Aplicam-se os prazos. Não sei. Tá. Me fiquei na dúvida agora. Tá, aplicam-se os prazos do Código Civil. Como assim? Ora, se tratar de inadimplemento contratual, prazos do Código Civil. Se tratar de dano, esse celular, eu descobri que esse celular ele está me causando, ele pode me causar alguma doença. Tá? Eu tenho prazo de 5 anos para requerer a indenização pelo dano que esse celular me causou. Mas não, eu comprei um apartamento e houve um atraso na entrega do imóvel, tá? Bom, nesse caso vai se aplicar o prazo de 5 anos, tá? Eu vou pegar aqui para vocês agora as situações que a jurisprudência então entende. Ó, vamos lá. Se tratar de acidente de consumo, prazo de 5 anos. Nas demais situações que não tratarem de acidente de consumo, aí o que eu vou aplicar vai ser o prazo prescricional disposto no Código Civil, mesmo se tratando de relação de consumo. Tá? Mesmo se tratando de relação de consumo. Então vamos lá, vou pegar aqui, ó, por exemplo, a jurisprudência STJ. O atraso de voos ou na entrega de imóveis, prazo de 5 anos. Tá? Prazo de 5 anos. Repetição de indébito na cobrança de água, esgoto e telefonia. Então, aquelas situações em que houve uma cobrança indevida, tá, da taxa de água, de esgoto ou do telefone. Segundo o STJ, eu vou aplicar o regime geral prescricional do Código Civil, o artigo 205, que diz que não sendo fixado outro prazo, o prazo prescricional será de 10 anos.
tá? Está lá na súmula 412 do STJ, tá? Agora tu vê, o mesmo STJ, ele entende que quando se tratar de repetição de indébito por disciplina não ministrada em instituição de ensino superior, tá? Daí, nesse caso, o prazo profissional será de 3 anos. Com base no quê? Com base no prazo previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil, que diz que prescreve no prazo de 3 anos a pretensão de repetição pelo enriquecimento sem causa. Tá? Então tem o RESP aqui de Santa Catarina, inclusive. Tá? Mais interessante ainda, veja só, no caso de negativação indevida, quando meu nome ele é indevidamente inscrito no rol, no cadastro dos inadimplentes, do Serasa, no SPC. Tem uma divergência jurisprudencial dentro do próprio STJ. A quarta turma, ela entende que meu direito à reparação, tá, por esse ilícito, por esse dano moral, é de 10 anos, aplicando a regra geral do artigo 205. Então, não havendo prazo prescricional, prazo de 10 anos. Tá? Agora, a terceira turma do STJ, ela entende que prescreve em 3 anos o direito à reparação civil no caso de negativação indevida, com base no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 agora, do Código Civil. E, por fim, o próprio STJ, eu não trouxe julgado aqui também, isso são alguns exemplos, tem vários outros que a gente poderia ficar por horas aqui falando, entende que o prazo prescricional para o segurado promover uma ação contra a seguradora é de 1 ano. A ação proposta após esse prazo, ela então vai ser julgada improcedente, né, no mérito improcedente, o pedido, na verdade, não é a ação que é improcedente, é o pedido, justamente porque houve prescrição. Tá? Então é isso, basicamente, essa era uma aula mais curta mesmo, né? Na próxima aula, a gente vai tratar a gente vai estudar um instituto que é bastante interessante, que é a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, tá? Mas para isso a gente vai estudar ele tanto do aspecto do direito material, quanto estudar ele também do aspecto do direito processual, né? Então vamos estudar tanto o que o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor falam, e a doutrina, né, falam sobre desconsideração da personalidade jurídica, quanto o que fala o Código de Processo Civil sobre o mesmo tema. Então, aspectos processuais e materiais da desconsideração. Tá? Também, provavelmente, a gente vai dar início a mais uma matéria da nossa aula, que é a oferta e publicidade no CDC. Tá? Então, seria isso. Eu me despeço, então, avisando que esse vídeo vai ficar postado lá na nossa página, lá na nossa sala virtual.